Amanhã, dia 14 de agosto, ao meio-dia, 12 horas e 4 minutos do horário de Brasília, nós teremos a conjunção do planeta Marte com Júpiter no signo de Gêmeos. Se trata de uma conjunção que se dá início a um ciclo planetário, porque o ciclo planetário é quando existe a conjunção de dois astros, né, e se dá uma dinâmica durante um determinado período, até o reencontro, né, dos dois astros. Por exemplo, o que acontece a cada 28, 29 dias com o encontro do Sol e da Lua, né, que a gente tem a lunação, o encontro do Sol, que tem a órbita de 1 ano, a Lua, que tem a órbita de 28 dias, 29. Então, toda vez que eles se encontram, existe um início, né, uma fecundação dessa energia yin e yang, né, masculina e feminina, que vai trazer uma dinâmica e trazer uma influência para o nosso cotidiano. Porque o Sol se trata da vida, da nossa energia essencial, vital, né, que traz movimentação, consciência, e a Lua, né, que traz essa influência emocional, gravitacional até, né, na energia planetária aí. Então, a gente tem na mesma lógica, né, quando há o encontro de dois planetas. E no caso, acontecendo o encontro de Marte e Júpiter, né, sendo Marte o planeta da ação, da atitude, da iniciativa, de tomar a frente, fazer aquilo que se quer, né, que é o deus da guerra. A guerra tira a luta, né, de a luta pelo que tem como interesse, desejo. E Júpiter, que é o planeta que expande, né, onde ele está, ele amplia, ele faz crescer, né, ele faz as coisas expandirem, porque ele tem esse propósito de crescimento, de desenvolvimento, de abrir horizontes, né, perspectivas e de trazer assim grandes aprendizados. E o que é iniciado nesse ciclo planetário, se tratando de Gêmeos, que é um signo mutável, um signo do elemento ar, fala muito da comunicação, fala muito dessa versatilidade, da curiosidade, da liberdade de ir e vir, de experimentar, de ir por aqui, voltar, de ir por ali, né? É muito interessante a questão da lógica, do pensamento. Existe aqui uma curiosidade, a ideia de ver no que vai dar, a ideia de ir além, de buscar aquilo que me instiga, que, enfim, que traz essa busca, né? Essa busca, né? De seguir aí caminhos e ser assim mais permissivo com relação à vida, numa ideia de movimentação, né? De viver a vida assim de uma forma mais leve, inclusive. E esse impulso, né, que a gente tem aí no signo de Gêmeos, vamos considerar, né, que Júpiter, ele rege o signo oposto, o signo de Sagitário, que ele tem, assim, mais propriedade, mais embasamento com relação às suas escolhas, né, às suas metas, aos seus objetivos. E quando ele tá em Gêmeos, é uma energia, assim, um pouco mais superficial. Então pode ficar, assim, muito no raso e a possibilidade de se dispersar com relação às escolhas. Mas isso não é de todo ruim, porque a gente tem aqui, no ascendente dessa conjunção, o signo de Sagitário, que é o signo oposto, né? Então a gente pode estar assim muito condicionado à maneira como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo, a forma como a gente negocia. A gente tem a Lua em Sagitário também fazendo oposição para essa conjunção. Então é como se fosse algo meio que pulsando, né? Vamos considerar que é uma lunação em Leão, né? Que fala muito da voz do coração, de dar vazão àquilo que se sente, àquilo que se deseja. Então pode ser um processo de inícios aqui, considerando algo que muito se quer e que só é necessário dar esse primeiro passo, saber esse impulso, porque aqui existe também alguns bloqueios, alguns medos, que se trata de uma quadratura T, com Saturno em Peixes, né? Saturno em Peixes em quadratura com Júpiter e Marte e com a Lua em Sagitário. Então aqui, ao mesmo tempo que se tem muito desejo, se tem também muito esse aspecto de sacrifício, de dificuldade, né? Porque aqui existe uma motivação emocional. É algo que pode estar, assim, meio que camuflado, talvez, né? E todo início, como alunação, né, traz aquela ideia de ainda não saber muito bem o que vai dar. Só que vamos considerar também, né, que o regente do signo de Gêmeos é Mercúrio, que está no seu outro domicílio de terra, né, Mercúrio em Virgem, no grau 0, fazendo movimento de retrogradação. Então pode ser que sejam situações que você esteja revisando, ressignificando, né? E procurando ter assim um pouco mais de embasamento, de critério com relação às escolhas que se apresentam. E vamos considerar também que esse Saturno em Peixes, ele tá aí, né, dando uns BOzinhos já há alguns ciclos. Então pode ser situações até que você já tem uma clareza, consciência, estão buscando uma oportunidade para haver um lançamento, haver aí um impulso com relação àquilo que se quer, né? E a necessidade de ter assim uma confiança, de dar esse passo. Né, como se houvesse a necessidade de ter uma condução, né, porque se trata da casa 7, né, onde está posicionado Marte e Júpiter, e esse ascendente, ele precisa de autoconfiança, né, na verdade ele está trabalhando com base naquilo que tem fé em si mesmo, né, e existe aqui algumas questões que geram algumas dificuldades até por conta do excesso de
critérios, digamos assim. Os critérios, eles se dão por conta do posicionamento de Mercúrio em Virgem, e porque a Vênus também está no signo de Virgem. Então aqui, como é uma energia assim muito palpável, né, muito terra, então muitas vezes a gente tem medos intrínsecos que trazem uma certa paralisação por conta de trocar o certo pelo duvidoso. E aqui é como se houvesse alguns processos de autossabotagem que precisam ser enfrentados, porque a ânsia por viver e por explorar horizontes e experienciar aquilo que se quer é muito grande, né? Ele está potencializado por Júpiter, então aqui é como se só precisasse, de fato, de uma certeza, né, de que eu não vou me arrepender da escolha que eu faço. A gente está falando de um signo de muitas possibilidades, né? Bom, eu acredito que é um ciclo auspicioso, né? Embora se trate de Gêmeos, né, que tem essa coisa da curiosidade, de vamos ver no que vai dar, é bom também para rever as questões das crenças. Eu acho que é um período também para que a gente expanda nossa mente e não deixe ficar assim, sabe, bloqueando algumas possibilidades que se apresentam na nossa vida, por dificuldade, muitas vezes, né, de aceitar o ponto de vista do outro, aquela coisa toda, assim, sabe, de crenças, algumas coisas que trazem, assim, uma certa limitação. É verdade, na verdade, o desafio é esse, né, da gente explorar, de ter, assim, mais flexibilidade, né, mental, permissividade de se permitir, né, e não deixar, obviamente, de ter, assim, um discernimento e um planejamento com relação àquilo que se tem como objetivo. Bom, considerando, né, que essa influência vai ser muito grande agora na lua cheia, no dia 19, então é importante que a gente controle a nossa impulsividade, lembrando, Júpiter amplia a energia de Marte em Gêmeos, essa ideia de querer ir além e se sentir muito autoconfiante com relação àquilo que se deseja. Então tem a ideia da impulsividade, de decisões precipitadas, exageradas. Então é muito importante que a gente saiba respeitar essas dificuldades que se apresentam, né? Se forem assim, questões assim, não identificadas principalmente, né, que você não saiba, não tenha clareza com relação àquilo que você vai iniciar, que não seja por impulso, que seja uma decisão bem pensada, bem avaliada, né, considerando os critérios impostos por Virgem, né, Mercúrio em Virgem. E nesse processo de reavaliação, então leve em consideração as experiências, né? Leve em consideração tudo que você tem revisado, né? Visto aí, talvez mudado alguns pontos de vista, né? Fazendo esses reajustes mentais, para que haja uma cura, para que haja uma confiança daquilo que se quer, daquilo que se deseja, dos horizontes, das metas que se deseja alcançar, com uma visão clara, né? E assim, bastante objetiva, no sentido de trabalhar a autoconfiança, de saber que tem certas decisões que só cabem a nós, né? Por mais que se apresentem desafios e por mais que a gente precise respeitar o tempo, o processo das coisas, né? Mas a gente tem que trabalhar essas crenças internas de impotência, de dificuldade muitas vezes de enfrentar algumas questões, né? Enfim, que acaba gerando assim uma idealização, né? De questões que não são palpáveis, né? Porque se trata de Saturno em Peixes, né? Saturno em Peixes é como fica muito na fantasia de uma situação perfeita, mas o que é perfeito, né? Então a gente tem que saber dosar e tem que saber ser fiel àquilo que a gente deseja e às possibilidades que se apresentam, né? Equilibrando a emoção e a razão e sabendo que todo início ele traz uma ideia de crescimento e desenvolvimento com base naquilo que a gente dedica, naquilo que a gente constrói, naquilo que a gente investe de tempo e energia. E não necessariamente, né, a gente vai fazer a escolha perfeita e vou confiante de que os meus problemas serão resolvidos. Então, a partir dessa consciência, eu acredito que fique mais fácil, né? E também tem a questão da gente considerar a ideia de ter autocontrole com relação àquilo que é dito, aquilo que a gente quer ter razão e acaba muitas vezes ferindo as pessoas, né? Ou muitas vezes a gente fica naquele papel de vítima ou submissão e levando chibatada, que também não é o certo, a necessidade de se impor, né? Então que a gente tenha isso de uma forma muito clara, né? E principalmente que haja, assim, uma energia de autoconfiança, porque só a gente sabe o que a gente quer, só a gente sabe quais são os nossos desejos mais íntimos, né? E cabe a nós sermos fiéis a ele e o nosso poder de fazer escolhas que honram a esses interesses mais íntimos.